Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro Respondendo Perguntas, Tirando Dúvidas com o advogado de imigração Dr. Mark, aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado pela participação novamente, doutor. Obrigado, Roger. Eu que agradeço aí o convite, sempre muito simpático e muito receptivo aí comigo, seu público aí. Fico feliz de estar aqui. Doutor, para a gente começar antes o nosso quadro, né, tem alguma atualização que o senhor gostaria de fazer sobre a imigração, algo que nos afeta aqui enquanto imigrantes nos Estados Unidos, seja para quem já está aqui ou para pessoas que pretendem ir para os Estados Unidos? Sim, tiveram algumas mudanças aí interessantes aí na imigração, principalmente relacionado aos guidelines do ICE, né, as diretrizes do ICE para quem se qualificaria para ser liberado ao invés de permanecer detido em custódia do ICE para poder responder o processo aí, de deportação em liberdade. Isso foi flexibilizado. Uma outra coisa que teve interessante foi a questão que o governo americano desistiu da ação do Public Charge Rule, aquela ação do encargo público que estava tramitando na Suprema Corte, que tornava mais difícil para um imigrante demonstrar que não seria um encargo para os cofres do governo americano. Essa ação ela foi retirada, não é que essa ação deixou, que o Public Charge Rule deixou de existir, é ainda um grau de admissibilidade, inadmissibilidade para os Estados Unidos, ele só continua aquela regra de 1999 e não agora que foi com o governo Trump. Então, essas são umas coisas que foram mais benéficas aí para o imigrante. Obviamente, a questão da tramitação aí do projeto de lei que está no Congresso sobre a legalização dos imigrantes, mas ainda a gente não tem nada de concreto sobre isso. Pessoal, para quem não conhece o Dr. Mark, já tem uma entrevista gravada aqui com ele, contando um pouquinho da história de vida dele. Ele trabalhou em 3 agências da imigração aqui nos Estados Unidos: Customs and Border Protection, o SCIS e ICE, a tão temida ICE. Correto, Roger. Trabalhei nas 3. Tá certo. Hoje ele trabalha como advogado de imigração, então eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo todas as redes sociais dele e também a entrevista para que vocês possam conhecer. Vamos começar com as perguntas aqui, doutor, lembrando que a gente vai simultaneamente trabalhando aqui com o box de comentário. A primeira pergunta é o seguinte: oi, gostaria de saber se pode começar um processo de EB3 normalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo, ou com todos esses atrasos por ter que esperar ainda mais para as respostas. Meu processo é consular, desde a Espanha. Obrigado e sucesso. Perfeito. Bom, o que acontece? O processo EB3, ele é basicamente dividido em na verdade, 3 fases. A primeira, a da certificação laboral, onde que a empresa ela vai demonstrar que precisa contratar um estrangeiro para ocupar aquela posição, porque ela não estaria conseguindo encontrar um americano disponível ou qualificado para aquela vaga. Então, faça o processo de certificação laboral junto ao Departamento de Trabalho. É feito um processo de recrutamento, onde a empresa tem que anunciar a vaga em 2 domingos consecutivos, dependendo do nível de exigência da vaga, se é profissional, teria que anunciar, fazer outros tipos de anúncio, mas basicamente 2 domingos consecutivos, e dar entrada junto ao Departamento de Trabalho, a empresa demonstrar que não estaria impactando negativamente o mercado de trabalho americano ao contratar um estrangeiro. Esse processo, ele leva aí por volta de um ano e alguns meses, é um processo longo. Esse processo ele não foi afetado, você pode iniciar, a empresa pode iniciar a qualquer momento. Depois de obter a certificação laboral, aí o processo, a empresa pode dar entrada na petição I-140 na imigração, tá? Então, nesse momento, não tem nada de diferente, dá entrada da mesma forma. A empresa, se ela optar, ela pode pagar o processamento prêmio do I-140 apenas e ter o I-140 julgado em 15 dias úteis. E 140, tudo bem, a empresa demonstrou que tem condições de pagar o salário do funcionário, está tudo ok com a empresa, o 140 aprovado.
Aí agora passa para a fase consular, onde o Departamento de Segurança Nacional, que julga essa parte, comunica com o National Visa Center, que é o órgão do Departamento de Estado, que, por sua vez, comunica com o consulado estrangeiro no exterior, avisando que tem uma petição aprovada em nome daquele imigrante. E esse processo todo do EB3 vai demorar aí, no mínimo, uns 2 anos. Então, uma hora tem que começar. Vamos para a próxima pergunta, é da Ana Rodrigues. Gostaria de saber qual que é o valor do faturamento bruto e líquido que uma empresa precisa ter para poder ser sponsor num processo de EB3, doutor? Tá. Bom, não tem um faturamento mínimo. O que tem que ter quando você vai iniciar um processo desse de certificação laboral, você pede o chamado prevailing wage, ou o salário determinante para aquela região geográfica e com base na função a ser exercida. O Departamento de Trabalho devolve esse salário e fala, olha, a empresa não pode pagar menos do que esse salário X aqui. Como que a empresa demonstra isso? Que ela tem condições de pagar o salário daquela pessoa através de imposto de renda, por exemplo, seria uma forma. Então, se o salário, vamos imaginar, veio 50 mil por ano, tá? E a empresa tem, no mínimo, um lucro no resultado ali fiscal dela de, no mínimo, 50 mil, 55 mil, naquele momento ela está demonstrando que ela tem condições de pagar. Ou se o faturamento, ou se estiver no prejuízo, se ela tem patrimônio, assets, e o valor desse patrimônio é igual ou superior ao salário mínimo. Então, é dessa forma, não existe um mínimo, vai depender do salário que o Departamento de Trabalho determinar. Vou pegar uma outra também que engloba nessa área de EB3, doutor, é do perfil UK Guga. Quais são as chances de um visto EB3 consular ser aprovado? Existe diferença, doutor, do consular para o EB3 aqui do ajuste de status dentro dos Estados Unidos? Bom, primeiro que lembrando que para você chegar na fase da imigração, você vai levar aí mais de 1 ano. Então, se você estiver aqui nos Estados Unidos e se você não tiver um status imigratório que seja longo o suficiente para você aguentar esperar todo esse ano, você não vai conseguir fazer um ajustamento de status aqui. Então, geralmente, se a pessoa veio com visto de turista, que dá a permanência da pessoa, o status imigratório de 180 dias apenas, e ela for iniciar um processo desse, no momento que ela for dar entrada na imigração, provavelmente ela está fora de status e ela não consegue fazer ajuste de status se estivesse em status por mais de 180 dias no momento em que aplica o pedido de ajustamento de status. Então, a diferença basicamente é essa. Não tem no consulado, se tiver tudo ok, a oferta de trabalho, depois de 2 anos, 2 anos e meio que a pessoa for aparecer para a entrevista dela no consulado, a empresa ainda tiver de pé, quero ter ali renovando aquela oferta de trabalho, não teria maiores problemas consular ou ajuste de status. Vamos para a próxima pergunta do Alex Brecailo. Uma pessoa com green card de 10 anos pode casar e passar o green card para outra pessoa? Se sim, quanto tempo demora esse processo, doutor? E se tem alguma questão da pessoa estar indocumentada ou não? Tá. Green card, então a pessoa já tem o green card permanente, não é aquele green card condicional. Depende de como ela recebeu esse green card. Vamos imaginar que ela recebeu através de uma petição de trabalho, por exemplo, fez a petição de trabalho, ela poderia se casar com alguém e peticionar, a petição I-130. Hoje, se a pessoa com quem esse green card holder fosse casar estivesse aqui nos Estados Unidos, hoje poderia dar entrada com a petição I-130 junto com a petição de ajustamento de status, porque a categoria F2A, ela vem ao longo dos meses aí tendo visto disponível. Isso significa que no momento que dá entrada com o I-130, pode dar entrada com ajustamento de status. Ou se a pessoa estiver esperando, às vezes o filho estiver filho solteiro, maior de 21,
estiver no Brasil, por exemplo, é um processo mais longo, mas pode dar entrada a qualquer momento. Não tem que esperar um período para isso. Se uma pessoa está indocumentada aqui, uma pessoa que tem green card pode casar com ela e legalizar? Então, aí teria a questão do waiver, tá? É, ela não conseguiria fazer o ajuste de status, receber o visto aqui por dentro, ela teria que provavelmente aplicar o chamado I-601A, perdão, I-601A, o waiver, e demonstrar que seria um hardship, uma dificuldade muito grande para aquele pessoa que tem um green card, se o marido dela ou a esposa dele não pudesse permanecer, não pudesse receber isso. Demonstrando isso, aí a pessoa tem que ir, aprovado esse waiver, a pessoa tem que ir ao consulado para poder receber o visto lá. Não recebe o visto aqui, mas pode sim chegar a uma documentação. Vamos para a próxima pergunta aqui, é do Emanuel Lima. Estou me formando em 2 cursos técnicos, logística e meio ambiente. O que tenho que fazer para conseguir tentar um trabalho nessas áreas? Tenho que traduzir os certificados para aprovação? Bom, você pode até ter uma proposta para trabalhar aqui nos Estados Unidos. Agora, a outra questão é ter o visto para poder exercer essa função aqui no país. Um processo que a gente está falando aí, por exemplo, o EB3, né? Se você tiver um patrocinador, uma empresa interessada, que esteja disposta a esperar todo esse tempo para contar com a sua mão de obra aqui, o EB3 pode ser uma saída. Alguns outros vistos sazonais, né? H2A, H2B, poderia ser uma solução também. Se você tiver um grau avançado, um bacharelado ou um mestrado, de repente o H1B também pode ser uma saída, tá? Vamos para o superchat aqui, lembrando que o superchat a gente tem que dar prioridade, senão ele some, tá, galera? O Ok. Ale Figueiredo Filmes, ele mandou 9,99, muito obrigado, Ale. Tenho green card, estou indo ao Brasil ver minha mãe, que não está bem, e meu filho, que está em processo de green card, e tem a permit de viagem, que acredito eu que é a parole. Ele pode ir comigo e voltar sem ter que fazer quarentena no México, doutor? Ok. Bom, vamos imaginar que o filho seja menor de 21 anos de idade, que eu acredito que seja o caso dele. Se o filho, aí ele entraria na exceção. Se o filho tem uma autorização de viagem, o Advance Parole, e é menor de 21 anos, ele seria considerado parente imediato de quem tem green card e seria considerado uma exceção. Então, ele não precisaria fazer uma quarentena em outro país, poderia vir, sim, com o pai dele. Quais são as exceções, doutor, para a galera saber, né? Porque muita gente, às vezes até como estudante, vai para o Brasil, passar férias, pode ir, voltar legalmente, mas devido à pandemia tem aquela necessidade de fazer a quarentena e existem algumas exceções. Para a galera saber, quais são as exceções, doutor, sem necessidade de quarentena? O fator contaminador aí é o Brasil. Encostou no Brasil, você é considerado contaminado para fins de viagem para os Estados Unidos, tá? Mesmo se você demonstrar que não tem Covid. Se você esteve no Brasil, você não pode vir para cá direto, a não ser que você se encaixe nas exceções, que seria os parentes imediatos de cidadão americano e parentes imediatos de quem tem green card. Seria cônjuge, tá? Seria filhos solteiros menores de 21 anos, irmãos também poderia, desde que ambos irmãos sejam menores de 21 anos. Então, irmãos, quem é adulto e tem irmão que é cidadão, não se encaixa nisso. Então, quem não se encaixar nas exceções vai ter que necessariamente fazer uma logística de passar em um outro país que não tenha restrição de viagem para os Estados Unidos. Muita gente está utilizando o México para isso. Vai para o México, Cancún, fica lá 15 dias, faz o teste de Covid até 3 dias antes do embarque, 72 horas antes do embarque, no México. Se tiver
negativo, pode vir para os Estados Unidos. Uma próxima pergunta aqui também, doutor, do Hércules Ferreira. Se uma empresa transportadora de caminhões se interessar por mim, ela pode financiar meu visto de trabalho, doutor? Poderia fazer o visto EB3, por exemplo. Esse processo que a gente já comentou, né, certificação laboral, é um processo longo, mas é uma possibilidade, sim. Tá certo. O EB3 é um green card por trabalho, né, doutor? Exato, é o employment based, né? Que você recebe a residência permanente, o green card. Ele tem 5 níveis, 5 categorias, os EBs, que a gente chama, né? O EB1, EB2, EB3, 4 e 5. O EB1, habilidades extraordinárias, aquele pessoal de alta performance aí na área dele. Se o EB1, por habilidade extraordinária, a pessoa não precisa dessa oferta de trabalho, essa é a maravilha do EB1. Pode ela direto peticionar a imigração. Se você tiver aqueles critérios lá do EB1, você pode bater a porta da imigração e pleitear o seu green card sem a necessidade de um intermediador, uma empresa americana, de fazer uma oferta de trabalho. Logo abaixo, o EB2. O EB2 é bifurcado, tem o EB2 que necessita de sponsor, e tem o EB2, o National Interest Waiver, isenção por interesse nacional, isenção daquela necessidade de ter a oferta de trabalho, porque os seus planos aqui no país têm um interesse nacional. Você, se for essa situação, você pode pleitear a imigração sozinho. O EB3, necessariamente, necessita da oferta de trabalho. O EB3 tem 3 subcategorias: profissional, o skilled e o unskilled. Profissional, geralmente, são posições que exigem bacharelado. O skilled, trabalhadores qualificados, não exige um bacharelado, mas exige tempo de experiência. E o unskilled não exige nem diploma, nem experiência. Os trabalhadores, a posição não exige a qualificação, tá? Então, e o EB4 tem várias situações ali, tem religioso, tem o juvenil especial, e o EB5, que é aquele bem caro, aí, $900 mil de investimento num centro regional. O Danilo Alves, ele perguntou o seguinte: é muito difícil tirar o visto sem a proposta de emprego? Tá. Exatamente aqueles 2 primeiros EBs que eu falei, o EB1 e o EB2, tá? E não é fácil, são vistos para profissionais com habilidades especiais, extraordinárias. Eu não sei se vale a pena aqui, Roger, abrir um pouco mais o EB1, falar dos critérios dele, mas basicamente são 10 critérios. Dentro desses 10 critérios, se você demonstrar que você tem 3 dos 10 critérios e que na totalidade você está no topo da carreira ali, demonstrar que você tem premiações, que você pertence a associações profissionais, tem matéria televisiva ou de jornal a seu respeito, você julga o trabalho de outros profissionais, você desenvolveu um trabalho original ou que teve um impacto para a indústria ali. Tem gente que tem patente, por exemplo. Patente mostra a inovação, aí o que essa patente foi capaz de fazer e tal. Se você é autor, artigos, capítulos de livro e é publicado isso, se você tem seu trabalho exibido, exibições artísticas, dança, teatro, você apresenta um trabalho, palestras, conferências, simpósios, você tem um papel de liderança ou crítico para uma instituição distinta, você tem um papel, um cargo mais alto para uma empresa que pode ser considerada distinta, uma empresa de renome ou um órgão do governo, enfim, um órgão não governamental também. Você tem um salário que é compatível com uma pessoa de habilidade extraordinária e que você tenha sucesso na sua área, sucesso nas artes. Dentre esses 10, se você tiver 3, você pode conseguir o Green Card sem ter uma proposta de emprego, sozinho. Ou o EB2, não tem esses 10 critérios, você tem que demonstrar apenas que você tem um grau avançado. O grau avançado nada mais é que um bacharelado,
com no mínimo 5 anos de experiência progressiva, pós-bacharelado, e o que você vai fazer aqui, seus planos, tem que ser bem detalhado, bem fundamentado, e como você pretende alcançá-los, e que isso vai ter um impacto para o país. Se o jogador entender, você pode receber o Green Card através do EB2NW também. Fora isso, oferta de emprego. Lembrando, pessoal, que todas as redes sociais do Dr. Mark vão estar na descrição, depois vocês entram em contato com ele e tiram alguma dúvida, né? Às vezes quer marcar uma consulta, beleza? Vai estar tudo aqui abaixo na descrição.